Olá, começa agora mais um programa Cidadania em Debate, produzido pelo TRE de Mato Grosso em parceria com a TV Assembleia. Este é o primeiro programa depois do segundo turno das eleições de 2018. E para fazer uma análise de todo esse processo eleitoral, nós trouxemos ao estúdio o presidente do TRE, desembargador Márcio Vidal. Desembargador, muito obrigada pela sua presença aqui. E eu começo falando do fenômeno que aconteceu nessa eleição, que foram as fake news no Brasil todo, né? Tanto no primeiro turno quanto no segundo turno. A Organização dos Estados Americanos esteve no Brasil para acompanhar esse processo como observadora e não fiscalizadora, e eles disseram que foi inédito no mundo todo esse fato que aconteceu no Brasil pelas proporções que isso tomou, né? A avalanche de fake news em mídias sociais. Mas a mesma OEA acompanhou a segurança, os testes de segurança das urnas eletrônicas e disse que o processo é confiável. Na avaliação do senhor, a Justiça Eleitoral sai mais fortalecida de todo esse processo? Primeiramente, eu quero aqui agradecer mais uma vez essa oportunidade de estar aqui nesse estúdio, né, da TV Assembleia, para dialogarmos, né, sobre as questões que envolvam a justiça eleitoral, a cidadania, a política e a democracia. Como se sabe, nós estamos num processo de transformação. Nós temos uma sociedade física e está-se em construção uma sociedade digital, né, alicerçada nas diversas plataformas digitais, de um mundo tecnológico, altamente tecnológico e de comunicação. Né? O mundo paralelo ao físico? Ao físico. E isso vem ganhando espaço cada dia, né? Os hábitos estão sendo modificados, costumes, impacto na economia, né? Nas diversas profissões, enfim, toda uma alteração de comportamento dos seres humanos. Nesta eleição em especial, era algo previsível, que era a fake news, né? O emprego de verdades nesse processo eleitoral com o escopo de ganhar vantagem. Eu sempre tenho dito que o invento não é ruim da tecnologia. O que é, obviamente, maléfico a todo o processo é as ações de algumas pessoas que insistem em burlar, né, e querer obter certas vantagens. O processo eleitoral, ele tinha preparado, né, desde o ano passado, por ação do próprio Tribunal Superior Eleitoral, que era promover debates sobre a fake news, né, sobre o virtual. Em Mato Grosso, né? O primeiro evento nacional foi aqui. Depois nós tivemos, em março deste ano, um evento justamente para discutir essa questão, com a presença da plataforma do Google, do Facebook, também do Twitter e também do WhatsApp, né? Mesmo assim, nós não podemos evitar que nós fôssemos vítimas da própria fake news no momento que começou ruídos, colocando a credibilidade da urna eletrônica, que está em atividade há mais de 22 anos. E há um histórico em prol do emprego da urna eletrônica. Não se tem notícia de fraude, né? Tem algumas vezes a máquina falha, como qualquer instrumento eletrônico, tecnológico pode falhar, né? Um carro, um motor falha, um televisor falha. Tanto isso é previsível que o próprio procedimento do emprego da urna eletrônica prevê a sua substituição, né, que são as urnas de contingência. Isso foi feito sem nenhum impacto no resultado do processo eleitoral. Eu penso que devemos encarar isso com uma naturalidade. Quando nós atingirmos um grau de maturidade, de civilidade, das pessoas terem cuidado de checar as notícias antes de passar à frente, e as próprias empresas de plataformas digitais desenvolver mecanismo de aferição prévia de que aquela notícia que está
em trânsito na sua plataforma é verdadeira ou falsa, obviamente que a tendência vai ser reduzir essas situações tão ruins que acabam minando a democracia, colocando em dúvida, e inclusive para os meios de comunicação, né, que divulgam às vezes notícias que elas não são verdadeiras. Então, eu penso que nós precisamos amadurecer, nós estamos em constante amadurecimento e essa, em particular, essa eleição, ela tem, ao meu ver, um grande ganho, que foi um despertar da sociedade, né? Tomou partido deste ou daquele candidato, enfim, se envolveu de corpo e alma no processo, foi esse. E espero que eles continuem, né, acompanhando, principalmente agora, acompanhar as ações dos eleitos, portanto, dos agentes políticos, porque o grande protagonista é o cidadão da sociedade, não é o agente político, né? O agente político ele foi escolhido, ele foi pensado para servir a essa sociedade. Então, cabe a essa sociedade, embora tenhamos controle interno, controle externo, mas é fundamental que tenhamos um controle social. A sociedade realmente tem essa preocupação de acompanhar as ações dos agentes políticos. Só assim, evidentemente, nós vamos reduzir, né, alguns equívocos, alguns erros, né, e isso é altamente saudável na vivência em sociedade. O senhor acha que a tendência é a gente caminhar para uma eleição totalmente por plataformas digitais a partir de agora? Essa é algo que eu já venho comentando, e alguns obviamente não veem com muito bons olhos, que futuramente toda essa estrutura logística que é empregada hoje, ela vai ser reduzida, ela vai ser minorada minimamente, porque estará em atividade uma outra plataforma digital que possibilite o cidadão eleitor ele votar do smartphone, remotamente, de onde ele estiver. Esses aparelhos já têm a biometria, tem a leitura também da face da pessoa, né? Inclusive a biometria que está sendo feita, ela propicia todos esses elementos, e poderiam pensar em máquinas semelhantes que há no sistema financeiro, com impressão digital para fazer o saque, a toda a movimentação, e a pessoa iria comparecer à frente de uma máquina que tem uma câmera que está identificando o cidadão eleitor, e ele ali depositar o seu voto, né? Isso eu penso que vai ocorrer em breve tempo, né? Mais uma década nós vamos chegar a esse estágio. A exemplo do que era outrora, que era o voto por cédula, né? de física, de papel, e ela foi automatizada através da urna eletrônica. E isso nós vamos evoluir. Mas o que é fundamental, eu repito, nós termos a consciência e a responsabilidade que nós temos que participar da vida em sociedade. E quando fala em participar da vida em sociedade, nós temos que estar engajados com a vivência, com a política, com as ações públicas, acompanhar isso passo a passo. E só assim é que nós vamos evoluir, essa sociedade vai evoluir. O Brasil tem tudo, exemplo deste território, né? Tem todas as riquezas naturais para ser explorada e, evidentemente, propiciar um bem-estar a todos nós. Então, depende de nós. Sim, o senhor fala em controle social e a gente percebeu nesse processo eleitoral muitos eleitores criticando algumas situações que estavam previstas em lei. Ou seja, eles reclamavam na Justiça Eleitoral contra algo que estava previsto em lei. E o senhor chegou a dizer que o eleitor precisa mudar o foco e prestar mais atenção no parlamento e se voltar para o parlamento. E nesse sentido, o senhor desenvolveu com sua equipe no TRE um aplicativo soberano. O senhor pode explicar o que tem a ver o soberano com o processo eleitoral? Muito bem, nós temos três grandes poderes na estrutura do Estado, né, que é o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, né? Eu tenho colocado, isso não é da minha parte, mas isso é de vários autores de diversas obras, e tanto nacional como estrangeira,
O legislador é o grande engenheiro que organiza a sociedade, né? E o executivo, ele é importante porque ele é um operário que vai fazer com que essa convivência humana seja possível através de algumas ações que deverão ser implementadas, mas todas elas alicerçadas em regras editadas pelo legislador. O judiciário cabe a manutenção. Quando a máquina falha, o sistema começa a falhar, ele é chamado a solucionar o problema, é o que dá manutenção ao sistema. O legislador é o grande, como disse, arquiteto, né, da vivência. E muitas pessoas, equivocadamente, cobram do judiciário uma determinada postura, mas esquece que o judiciário só deve agir o que está previsto em lei. A lei não é elaborada pelo judiciário, a lei é elaborada pelo parlamento. Por ser assim, a Justiça Eleitoral, em experiência na iniciativa popular que está na Constituição há 3 décadas, que é no artigo 14, inciso 3º, a iniciativa popular, através da sua equipe de tecnologia, elaborou um aplicativo, né, rotulado de soberano popular. E esse soberano popular, o que ele permite ao cidadão eleitor? Elaborar o próprio projeto de lei e ser submetido ao crivo do cidadão eleitor, que tem a possibilidade de manifestar se aceita ou discorda daquele projeto. E quando ele é alcançado um número legal, constitucional, ele é encaminhado ao parlamento, que tem o dever de apreciar aquele projeto. Então, pode aprovar e pode não. Pode aprovar ou não pode aprovar. Mas dificilmente um parlamento que tem a sensibilidade, que é o representante do povo, diante da apresentação, de ter passado pelo crivo, né, de um número considerável de eleitores, evidentemente que o que ele vai poder fazer é aperfeiçoar aquele projeto e aprovar, evidentemente, aquela lei. Isso é exercício da cidadania, isso faz parte da vivência em sociedade, isso fomenta a política, né? E quem ganha somos todos nós. Não é uma determinada classe, não é um determinado indivíduo, mas coletivamente nós estaremos avançando. E o aplicativo Soberano, ele coloca nas mãos do cidadão a possibilidade de dizer: eu aprovo esse projeto ou eu não aprovo esse projeto. Ele vai trazer para o legislador uma radiografia de como pensa a sociedade sobre aquele assunto. Então, eu quero saber mais o que o senhor pensa sobre alguns assuntos aí que surgiram durante o segundo turno das eleições. E a gente vai para o intervalo, depois o desembargador vai falar sobre outras possibilidades de mudança da legislação para aperfeiçoar a nossa democracia. Fique com a gente, nós voltamos já.